junto com a igreja, você vai orar por ele. Pode falar. Senhor nosso Deus, Jesus de Cristo, ajuda Deus, Jesus de Deus, ajuda o pastor em Cristo de Deus, Jesus de Deus, Jesus de Cristo, ajuda de Deus, em Cristo de Deus Santo, em Cristo Deus, Jesus ajuda o pastor, a família de Deus, em Cristo de Deus, amém. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Ei. Aleluia. Oh, glória. Jesus está em nosso meio. Passagem que foi trazida. E aqui vamos ver a busca de Jesus em busca de uma única pessoa. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 4. Oh, aleluia. Aleluia. Há uns 2 dias atrás, eu e minha esposa, nós estávamos orando em nosso quarto. E minha esposa começou a chorar. E no outro dia, ela me pergunta, eu estava no trabalho, ela me pergunta: você sabe por que eu estava chorando? Eu falei: não sei. Porque eu ouvi claramente a voz de Deus quando nós estávamos orando. Que eu podo para que dê fruto. E a gente não entendia a nossa situação, a forma que estávamos. Mas Deus levanta amigos para falar: vamos orar, vamos clamar, vamos jejuar. E nesse clamor, nesse jejum, Deus falou conosco. Ele poda para que dá mais crescimento. Aleluia! Muitas vezes o negócio é meio estreito, não importa, né? Mas é assim mesmo. João 4, 23 e 24. Olha aqui que o vento virou a folha. Mas não desliga o vento não, eu subo demais. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sente glorificando com sua Bíblia aberta, em nome de Jesus Cristo. Vamos para o versículo 1. Eu gosto de passear pelo texto.
esse texto é muito rico e ele é muito conhecido de todos nós. E ele tem verdades tremendas e poderosas para a nossa vida, para a nossa edificação espiritual, através do que Jesus ensina aqui neste texto. No capítulo 3, Jesus fala com um homem, doutor, com um alto posto no Supremo Tribunal de Israel, no Supremo Tribunal Religioso de Israel, que é Nicodemos, um fariseu, estudioso, versado na Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. E Jesus traz verdades muito profundas para este homem. E no Evangelho de João, capítulo 4, não é diferente. Agora nós nos deparamos com uma mulher simples, com uma mulher de um caráter duvidoso, mas que também se encontra com o Mestre. E o que eu acho interessante é que nos primeiros versículos diz que Jesus deixa a Judeia, retira-se outra vez para a Galileia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Se eu te perguntar o que significa esta palavra necessário, necessidade, você vai saber me explicar. Mas quando o escritor bíblico João, ele escreve essa palavra necessidade, aqui no texto, na língua em que foi escrita, traz que aqui é uma necessidade de Deus. Não era uma necessidade comum, não era alguma coincidência, mas não, era a salvação, era o Evangelho que estava chegando na vida de uma pessoa que necessitava profundamente desta verdade, uma mulher que tinha os seus complexos, as suas dificuldades, as suas fragilidades e que precisava ser saciada, aleluias. Então esta necessidade de passar por aquele lugar não foi uma necessidade qualquer, mas Deus de antemão viu o sofrimento daquela mulher e no seu íntimo ele disse: este é o caminho e eu vou passar, porque ali eu me encontro marcado. Aleluia, glória a Deus. E Jesus chega a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Eu estou no versículo 6. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que é meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus está ao meio-dia, numa região desértica, montanhosa, em um poço, mas num horário muito quente, mas muito mesmo. Jesus está no deserto e, cansado da viagem, ele se encosta no poço de Jacó, naquele poço que de aproximadamente 30 metros de profundidade. E esta mulher, ela está se aproximando, e eu acredito que esta mulher, quando ela começa a observar aquela cena, porque ela ia ao meio-dia sozinha, não ia com outras mulheres, não tinha amigas, não tinha companhia, ela ia naquele momento, naquela hora, porque ela sabia que nesse calor escaldante
não haveria ninguém. Mas só que naquele dia, quando ela começa a se aproximar daquele poço, ela começa a observar um homem ali estourado, descansando, e ela começa a observar que as vestes daquele homem é uma veste de judeu, e esta mulher é samaritana, e o texto diz que os samaritanos não se davam com os judeus, porque isto acontecia, porque em uma certa época da história de Israel, as 10 tribos, a tribo de Israel, as 12 foram separadas em 10 ao norte e 2 ao sul. Então o rei da Assíria, ele, para povoar a terra de Israel, ele começa a colocar pessoas naquela terra, e a linhagem de Israel, a linhagem dos judeus começam a se misturar, começa a haver uma miscigenação naquele lugar. Então o que acontece agora? Existem judeus de linhagem pura e judeus de linhagem mestiça. E só que aconteceu uma coisa na história de Israel e na história antiga: quando a coisa estava boa, eles reclamavam para si que também eram judeus e queriam os mesmos privilégios, mas quando a coisa arrochava, eles falavam: não somos judeus, somos samaritanos. E por isso que havia uma guerra entre judeus e samaritanos. E para um mestre, para um rabi, para um fariseu, era uma coisa impura você chegar e conversar com uma mulher, até mesmo conversar com a sua esposa, porque as mulheres da época de antigamente não eram valorizadas. Então o mestre de Israel conversar com uma mulher já era algo proibido. Agora conversar com uma samaritana já era algo surreal. Ou seja, Jesus começa a quebrar os paradigmas, porque para salvar uma vida, Jesus ele quebra protocolo, Jesus ele quebra paradigma, Jesus ele muda a história, Jesus ele faz do jeito dele. Aleluia. Glória a Deus. E esta mulher se aproxima e diz, a mulher samaritana tirar a água, verso 7. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, como eu expliquei a vocês ainda há pouco. Aí Jesus fala: oh meu Senhor, se tu soubesse quem é que te pede, quem é o que te pede, dá-me água de beber, e tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Aleluia. A mulher responde: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Aleluia. Aqui começa a mudança da história desta mulher. O que eu acho maravilhoso é que Jesus não floreia a mensagem, Jesus não dificulta, Jesus estabelece um ponto, aleluia, de contato com aquela mulher. Jesus observa qual era a necessidade daquela mulher. A necessidade era de retirar água, porque ela ia todos os dias ao meio-dia retirar algo profundo de uma cacimba com um balde para saciar a tua sede. Mas eis que estava ali diante dele, maior que o poço de Jacó, mais profundo que as águas do poço de Jacó, porque ali estava a fonte de água viva. Não estava mais, aleluia, um poço qualquer, mas estava a própria fonte. Em Jeremias capítulo 2, uma grande queixa de Deus para com o povo judeu é porque o povo abandonou a Deus e foi cavar cisternas rotas, cisternas que não dão água, cisternas que não produzem nada, cisternas secas. E diz a palavra do Senhor: vocês me abandonaram, vocês abandonaram-as a mim, o manancial de água viva, e cavaram para as cisternas rotas. Mas agora estava chegando o ponto final da vida daquela mulher, no sentido de que, aleluia, de somente ter uma água para saciar a sua necessidade física, porque agora a sua necessidade não só
somente seria física, mas também seria espiritual e seria saciada. Aleluia. Jesus conhece a tua necessidade. Jesus conhece o teu íntimo. Jesus soube os teus traumas, os teus anseios, os teus complexos, as tuas dificuldades. E assim como Jesus se aproximou, Jesus teve a sensibilidade de observar qual era a necessidade daquela mulher. E através daquilo estabeleceu um contato em que chamasse a atenção daquela mulher. E através disso, chegar aonde ele queria chegar. E abrindo parênteses, pastor Ronildo, aqui a gente observa que se Jesus tivesse chegado, mulher, você é uma pecadora, mulher, tu não presta, tu não vale nada, mulher, tu já teve 5 maridos, ou seja, a mulher ia virar para ele e falar: quem é esse doido que está falando comigo? E naquela mesma hora a conversa se encerraria e ela iria embora. Então, quando você estiver evangelizando, você já sabe, não chegue atacando, mas procure saber qual é a necessidade daquele que te ouve, daquele que Jesus colocou ao seu lado para você evangelizar. Uma certa feita nós estávamos evangelizando na cidade de Tasso Fragoso, no Maranhão, e uma mulher estava na sua casa tomando uma cachaça, uma branquinha, uma canjibrina, e aí nós batemos na porta dela, e ela permitiu que nós entrássemos para evangelizar, algo que é muito difícil. E essa mulher permite e começa, ela senta na sua cadeira de fio. Olha, vocês podem falar desse Jesus, eu vou continuar tomando minha branquinha aqui. Eu falei: fique à vontade, minha senhora, a casa é sua. Aí o rapaz que estava conosco, ele começou, na hora que ele abriu a boca, ele foi atacar a mulher por causa da bebida. Eu na mesma hora falei: meu filho, cale a boca. Essa mulher abriu a porta, está nos recebendo. Minha filha, continua tomando seu negocinho aí. Eu, sinceramente, eu mandei o jovem calar a boca na hora. Porque a mulher abre a porta para receber o evangelho, e eu estou na propriedade dela, eu vou atacar ela. Não é isso. E é isso que Jesus fez. Lá na frente aconteceu. A noção do pecado, a noção do arrependimento aconteceu. Mas antes disso houve muitas coisas aqui. E aí, aquela mulher, voltando ao texto que ela fala assim: Senhor. Aí ela olha assim, né? Cara, não tem uma corda, não tem um balde, não tem nada. E aí ele está dizendo que ele vai oferecer para mim uma água. O poço é fundo. E aí Jesus, aí ela fala assim também no verso 12: és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluias. Há necessidades, há coisas que só Jesus pode resolver na minha, na tua vida. Jesus, ele quer inundar o nosso interior com a salvação e com a presença do teu Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Quem bebe desta água volta a ter sede novamente. Mas aquele que beber desta água, aleluias, que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar. Até então Jesus estava no plano terreno, mas agora Jesus, ele muda a conversa.
necessidade de vir buscar. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele consegue atrair a atenção daquela mulher. Agora a mulher começa, o seu coração começa a ser aberto para a revelação do plano do Evangelho. Agora ela está dizendo que ela não quer ter mais sede, ela quer ter uma vida diferente, ela quer experimentar isso, ela quer saber o que é isso. Aí Jesus diz para ela: vai, chama teu marido e vem cá. Agora Jesus gentilmente e sutilmente conduz a mulher à verdade. E não é à toa que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho que te conduz à verdade que te liberta. Louvado seja o nome do Senhor. E essa verdade que te liberta e que te traz vida. Jesus é o caminho, o resto é trieiro, né? Como se diz por aí. O resto é trieiro, Jesus é o caminho. E agora essa mulher, opa, aí Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido, replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. E este é o segredo de que quando o plano da salvação é revelado, as pessoas têm que agora confessar e arrepender-se dos seus pecados, para que sejam salvos e para que tenham as suas necessidades supridas no âmbito da alma e no âmbito do espírito. Porque eu acho maravilhoso o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Diz ele que não andeis ansiosos por coisa alguma. Um camarada que estava preso, escreve a carta aos Filipenses, está preso. Agora o camarada diz que para não andar ansioso. Isso parece uma contradição, mas o que eu aprendo na Bíblia Sagrada? Que a paz de Deus, que é a presença do Espírito, tem uma fonte jorrando em nós. Não é ausência de conflito, não é ausência de dificuldade, mas é calma, é serenidade, é graça e misericórdia para superar as dificuldades. Porque muitas pessoas ficam procurando em coisas para suprir aquele vazio que há em sua alma. E a alma é a sede do nosso entendimento, e que deve ser guardado, como diz Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele é a direção da tua vida. Coração não é o órgão que pulsa no seu peito, mas para o judeu é a mente, é a sede dos seus sentimentos que devem ser preservados. E voltando ao texto de Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando Paulo diz para não ficar ansioso por coisa alguma, ele diz o quê? Que Deus guardará a vossa mente e o vosso coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente e o vosso coração. Quando o apóstolo Paulo ele usa a palavra guardar, ele tem a figura de uma sentinela romana. É uma palavra que ele usa, que Deus é como se Deus estivesse colocando um guarda na tua mente para você não pensar em coisas ruins, e um guarda no teu coração para você não sentir coisas ruins. E ele diz sobre a paz de Deus, e no verso 8 ele fala para nós pensarmos no que é bom, no que é de boa fama, no que é amável, tudo nisso pensai, e a paz do Deus de paz guardará a sua vida. Ele usa a paz de Deus e o Deus da paz, parece que são
Retornando ao Evangelho de João, capítulo 4, verso 16 e 17, quando disse: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ou seja, Jesus, ele toca na ferida, mas ele não expõe essa mulher. Mas Jesus, quando ele toca na ferida, não é para humilhar, não é para fazer como aqueles fariseus com aquela mulher apanhada em ato de adultério. Mas agora Jesus, ele toca na ferida dela, para que esta ferida seja sarada, para que esta ferida seja curada. Então deixe Jesus tocar naquilo que precisa ser tocado, para que você seja curado nesta noite, para que você seja curada nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer curar a tua alma. Aleluia. Muitas vezes você dá um sorriso e só Deus sabe o que está dentro de você. É verdade. Só Deus sabe como está dentro de você. Aleluia. Você está sorrindo para todos os lados, mas só Deus sabe como está o seu interior. E Deus sabia, Jesus sabia como estava aquele interior. Analise comigo, irmãos. Uma mulher que teve 5 maridos, agora está com amante. Tu acha que essa mulher era peça fácil? E aqui nós não estamos denegrindo o gênero feminino, pelo amor de Deus. Estamos nos atendo ao relato bíblico. E é algo grandioso quando Jesus traz este episódio aqui, tratando com essa mulher. Mas também Jesus não está sendo feminista. Também vamos fechar, parar as arestas, né? Então o que acontece? Uma mulher que teve 5 maridos e agora está com amante. Pela lei ela estava enrolada. Ela estava enrolada. Mas Jesus, ele não expõe a vergonha, mas ela quer que esta mulher, e esta mulher, ele quer que esta mulher se atente à verdade. Tem pessoas que querem o toque de Jesus, querem ser mudadas por Jesus, mas não aceitam a verdade, aceitam tudo que os outros dizem. Olha aí. E eu trabalho em escola, É forte. e eu vejo e ouço muitas coisas ali no meu trabalho. E quando vai falar do Evangelho é um absurdo. Mas procuram recursos em tudo que é canto, ouvem tudo que é tipo de pessoa, mas não querem escutar a Jesus, não querem se render a Jesus. É verdade. Porque para receber a salvação em Cristo Jesus é necessário arrepender-se dos seus pecados e crer no Evangelho. Glória a Deus. É Aleluia. verdade. E dando prosseguimento no Evangelho de João 4,19 agora, o Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Essa mulher tinha uma compreensão da lei. Essa mulher tinha uma expectativa de um profeta, de um Messias. Os samaritanos não aceitavam toda a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Os samaritanos só aceitavam os 5 livros da lei. E no livro de Deuteronômio falava que Deus iria levantar um profeta como foi Moisés. E Moisés estava dizendo que esse profeta que seria levantado, esse profeta é Jesus. Por isso que esta mulher, ela tem essa leve compreensão, essa expectativa. E muitas pessoas aí fora têm expectativa de algo divino, de algo religioso, têm alguma compreensão, mas muitas vezes não são bem orientadas. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho genuíno, pregar a sã doutrina da palavra de Deus, para que as pessoas conheçam a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus. Porque o que tem de palhaçada nos púlpitos
porém não todos, com o rótulo de evangelho misericórdia. E aí ela fala: nossos pais adoravam nesse monte, entretanto vocês dizem que é em Jerusalém. E aí? Onde é que está certo? Quem está certo? Quem está errado? Porque no Monte Gerizim havia uma guerra de Samaria com Jerusalém. Em Jerusalém tinha o templo de Salomão e depois o templo ampliado por Herodes. E aí os samaritanos, como não se davam com os judeus, eles construíram um templo, um local de adoração no Monte Gerizim. Então eles adoravam, tinham culto ali, e até hoje ainda há uma comunidade de Samaria. Então eles não tinham essa: vocês estão dizendo que é em Israel, vocês estão dizendo que é em Samaria, e agora quem é que está com a verdade? Aí Jesus quebra mais outro protocolo. Verso 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Nesse tempo dos fins, Deus não está preocupado com as quatro paredes. Deus está preocupado em que o seu nome seja adorado e glorificado onde quer que estivermos. Percebe que Jesus está destrinchando o conceito de adoração para uma pessoa só, pastor. É verdade. Aí tem pregador que fala qual é o teu evento, quanta membresia. Tem 100 membros, 200 membros. Se não tiver 200 membros, eu não vou. Eu já escutei pregador falar para mim, irmãos. Eu cheguei numa igrejinha bem pequenininha e eu tinha aquela mensagem, perdão da expressão, eu tinha uma mensagem para arrancar pica-pau no ovo. Mas quando eu vi aquela igrejinha, eu guardei o meu sermão e peguei um feijãozinho com arroz. Ele vai te converter, rapaz. Jesus pregou as melhores mensagens para uma pessoa só. Jesus está desconstruindo o conceito de adoração da mente de um judeu, da mente de um religioso. Aleluia. Converte em nós, Jesus. Quantas e quantas vezes o pastor estava contando as suas experiências, pregando para banco. Quantas e quantas vezes eu dentro do presídio, eu pregava para meia dúzia de gato pingado ali, aleluia. Quantas e quantas vezes ali na cidade de Aragoiânia, próxima a Goiânia, pregando para meia dúzia de gato pingado. Quando nós estávamos pastoreando aqui no Parque Rio Branco, o irmão falou para nós assim, falou: pastor, eu glorifico a Deus pela tua vida, porque tu começa o culto de doutrina sozinho e o Senhor prega a mensagem toda do começo ao fim. Eu falei: meu filho, a mensagem ela tem que ser pregada, não importa a quantidade que seja, porque Deus ele não está atentando para esta coisa, essas coisas, ele está atentando para aqueles que o adorem em espírito e verdade. Eu já ouvi essas coisas. Glória a isso. Por que ele fala adorar em espírito e em verdade? Nós temos que entender uma coisa aqui. Meu Deus. Em espírito, porque fala que é algo do nosso íntimo, é algo que deve ser sincero e que deve ser elevado à presença de Deus. E nós precisamos aprender como Davi. Salmo 42: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma ela tem sede de ti. Sabe por que ele usa o exemplo da corça? Sabe por quê? Porque a corça
como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma ela tem sede de ti. Aleluia. Jesus é um manancial. Jesus é um manancial. Jesus é um manancial. Por isso que ele fala adorar em espírito. Agora adorar em verdade. Porque o nosso culto ele deve ser racional e pautado pelas escrituras. Ele não deve ser uma liturgia, um formalismo engessado, fantasiado de uma incredulidade fantasiada de formalismo, mas ela também não pode ser, como as igrejas de hoje diz, uma adoração extravagante, uma hipergraça, uma adoração porque é um descamo para a irreverência. Olha aí. Temperado. Por isso que tem que ser, muito obrigado, pastor, tem que ser temperado. Meu Deus. Para que não seja muito engessado, para que também não seja muito irreverente. Glória a Deus, aleluia. E aí, o que eu acho maravilhoso, já viu que no Evangelho de João, ele fala muito de água, né? Vocês se lembram no Evangelho de João, capítulo 7, que diz que Jesus estava ali meio... Os irmãos tudo querendo, né, armar uma contenda ali para ele, um negócio. Pai, te revela, fala aí que tu é, não sei o quê. Olha, não vou não sei. Jesus saía pela tangente, ia por ali, por aqui, por lá. E era a festa, irmãos. A festa, se eu não me engano, festa da Páscoa, do Pentecostes. Uma das principais festas em Jerusalém. E sabe como é que era o ritual de acordo com a religião judaica? Os sacerdotes e os levitas, eles pegavam algumas porções de água, algumas jarrinhas, e faziam derramamento de água, simbolizando purificação, e de acordo com a prescrição do culto judaico. E aí Jesus vem naquela arrumação, irmãos, aquele pouquinho de água, aquele negocinho, aquele nem pouquinho de água. Aí Jesus do nada, no meio da festa, ele fala: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, aleluia, que jorrará para a vida eterna. Aleluia. Jesus falando: esse povo está com esse conta-gota, mas eu tenho muito para oferecer. Aleluia. E o povo procura Jesus só em busca de benefícios momentâneos, pontuais e terrenos, sendo que Jesus tem muito mais a oferecer. E a adoração não se resume só ao culto, só quando estamos reunidos aqui. A adoração, o nosso estilo de vida, é uma adoração a Deus. A forma que você se porta, que você se conduz, vai dizer se você está adorando a Deus ou não. É verdade. Jesus, quando falou assim para aqueles povos: olha que tempo maravilhoso, olha que coisa gloriosa. Aí Jesus falou bem assim: não sobrará pedra sobre pedra, vai ruir tudo. E aí eles ficaram, bravos, admirados. Que negócio é esse? O povo usava o templo como amuleto, irmãos. A Bíblia, as coisas dele não são amuleto. Aqui Jesus está traçando e tratando de adoração, de comunhão, de relacionamento. O meu relacionamento com o meu próximo, com o meu irmão, adoro o nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe por que os filisteus levaram a arca? O povo pintava e bordava, fazia e acontecia. Quando a coisa arrochava, não, a arca está lá. A arca está no meio, nós estamos de boa. Aí Deus falou: o quê? Como é que é? Filisteu, leva, pode carregar. Aí o povo: ai meu Deus, o quê? E perde a batalha. E 20 anos eles ficam sem. Acho que, não sei se foram 20 anos,
Eles ficaram sem a arca ficou 20 anos na casa de um personagem lá que eu não me falo a memória agora. Ou seja, a arca foi tirada. Porque o povo se apoiava na religião, se apoiava no que era físico. Voltando ao texto de João 4:25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou que falo contigo. Aleluia. Naquela mesma hora a mulher arrumou as coisas velhas e perna para que te quero. Meu irmão, tem um camarada lá no poço. Eu não sei quem ele é, mas ele revelou a minha vida toda. Esse homem é tremendo. Vai lá, ele vai lá. Sabe por quê? Porque agora na vida desta mulher estava jorrando água. E ela queria que os outros se molhassem. Ela queria que os outros experimentassem dessa água. Esta mulher agora estava fluindo a água. Ela, aleluia, louvado seja Deus. E aí Deus, ele faz assim na tua vida. Ele te transforma, ele te muda. Ele faz de você um verdadeiro adorador. Para que através da sua vida de adoração, outras pessoas venham dizer: eu quero este Jesus. Eu quero este Jesus, me leva para o culto. Livro de Zacarias, capítulo 8, verso de número 23. Os judeus foram muito zombados, mas a profecia de Zacarias diz que no final dos tempos, aleluia, as pessoas, elas bateriam na orla da manga de um judeu dizendo: ei, nós queremos ir para Jerusalém, nós queremos ir para o templo, porque nós vemos que Deus está contigo. Olha aí, faz um pouco enxergar. Aleluia, louvado seja Deus. E quando Jesus ele fala: eu sou, ele está repetindo. Quando Deus fala: eu sou, para Moisés lá em Êxodo, eu sou é uma palavra, não é uma palavra, é um verbo. A gente traduz como Javé, Jeová e Yavé, mas ali não é um verbo, não é uma palavra, não é o nome de Deus. Ali é um verbo, ali Deus está falando. Quando Moisés pergunta qual é o seu nome, porque de acordo com a crença de um egípcio, de acordo com a religião do Antigo Oriente, se você soubesse o nome da divindade, você tinha poder para dominar sobre ela e manipular esta divindade. E Moisés, com a sua compreensão das artes e ciências e religiões do Egito, ele pergunta o nome de Deus, e Deus não responde com o seu nome. Deus ele fala: eu sou o que serei, eu sou aquilo que eu quiser ser, e isso basta. Aleluia. E Jesus ele fala para esta mulher: eu sou o que fala contigo. Irmãos, o próprio Deus se revelando a esta mulher. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E esta mulher se tornou uma grande missionária. Sua necessidade, ela foi em busca de algo material, mas saiu salva em Cristo Jesus. Uma pessoa arrependida dos seus pecados, com a sua história mudada, com a sua reputação mudada. E agora, através dela, verso 39 a seguir, eu não vou ler, fala que muitos samaritanos creram em Jesus por causa desta mulher. Porque as pessoas foram até Jesus e começaram a receber os ensinos de Jesus. Só Jesus tem a vida eterna. Só Jesus tem a salvação. Só Jesus pode suprir a necessidade. Jesus não é um poço qualquer, mas ele é um manancial. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus se colocado, glórias a Deus Cristo. 9h20, pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém, irmãos? Quantos entenderam essa mensagem?